Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Clarinha e sejam bem-vindos a mais um episódio do Interespectrando. Bom, no vídeo de hoje minha voz tá um pouco anasalada porque eu tô meio gripada, mas mesmo assim eu senti uma enorme necessidade de gravar um episódio falando sobre isso. Eu, inclusive, já gravei um vídeo falando sobre isso pra postar no Instagram e no TikTok também, porém eu senti a necessidade de falar de forma mais extensa e aprofundada sobre minha percepção disso. É, pois bem, o tema de hoje é a metamorfose. Não o livro do Franz Kafka, na verdade envolve um pouquinho isso, mas a metamorfose que a lagarta ou a borboleta passa, né? A lagarta passa para se transformar numa borboleta. Eu vi esses dias no feed do meu Insta um vídeo de uma mulher falando que a gente deveria parar de romantizar a metamorfose, porque na verdade é um processo extremamente doloroso. E a borboleta, no caso a lagarta, tem que passar isso não porque ela quis, escolhi hoje mudar. Não, é um chamado da natureza, é uma necessidade que ela tem. E uma coisa que a moça falou que me pegou muito é que, assim, nos primeiros dias, a lagarta, ela tá meio desnorteada. Então, a lagarta tá ali procurando um lugar pra ir, tipo assim, fica procurando um lugar fora do lugar que ela normalmente está, porque no caso ela sai do canto onde tá a flor que ela se alimenta, a planta que ela se alimenta, e ela começa a vaguear, assim, por aí, meio que em busca do seu território, de algum lugar, né? E aí, esse é o lugar onde a gente encontra normalmente as lagartas no meio da rua, dentro de casa, porque elas estão realmente procurando um território para poder se estabelecer. E elas ainda não têm. E isso mostra muito um processo que as pessoas que estão num processo de mudança também acabam passando, essa fase de inquietação, né? Essa fase de atormento mesmo, de ficar buscando em outros lugares o que você às vezes nem sabe necessariamente o que é, mas você está buscando. E aí, depois que ela começa a andar por aí e tudo mais, ela finalmente se estabelece em um ponto. Por quê? Porque ela começa a sentir meio que contrações, meio que dores. E aí, uma coisa que ela faz é se estabelecer num lugar porque é meio que se atrepar em algum lugar, porque ela meio que acha que vai morrer. E com isso de achar que vai morrer, a morte é certa num lugar plano, no chão. Então, pelo menos elas tentam se escorar ou ficar trepadas em algum lugar, porque assim vai ser menos provável delas morrerem, apesar delas já acharem que vão morrer. Então, elas passam por um longo período de dor e elas ficam sentindo muitas contrações e tudo mais, e meio que tá sendo um caos até a formação do casulo. E é engraçado porque a moça também fala que, apesar dessa mudança tá sendo interna muito forte, assim, muito agonizante para a própria lagarta, a gente vê, tipo assim, como se fosse um processo pacífico, um processo simples, assim, de certo modo simples, né? Isso me lembrou um vídeo que uma vez eu vi, que uma moça falava, não lembro o nome dela, eu falando de várias moças, né? Referência zero, mas é sobre isso. E aí ela falava que o artista tem uma necessidade muito grande de se reclusar no seu próprio lugar, no seu próprio mundo, porque ele já se sente tão deslocado dessa realidade que ele precisa para respirar, se tipo ficar recluso de alguma forma dentro do seu casulo e dentro dele ele fica ruminando as informações, fica processando as informações que ele recebeu do ambiente e a partir disso ele consegue obter seu processo de cura, entre aspas, ou de melhor lidar, de sobrevivência em relação à realidade, em relação ao mundo que ele vive. E eu fiz um paralelo muito, muito foda com isso, que é tipo assim, essa necessidade que, mesmo que inconscientemente, a gente tem de se resguardar às vezes pra, pelo menos eu tenho uma necessidade muito grande de tipo me resguardar de vez em quando pra ficar ruminando ou tipo entendendo os meus processos, porque quando tem muita informação ali, quando a gente tá num lugar que a gente tá muito exposto, que no caso o chão, como seria no caso o chão, né? Que essa lagarta poderia ficar e ela fica num lugar um pouco mais acima, um lugar que ela vai ter um mínimo de segurança, é meio que isso, tipo assim, a gente tá se sentindo muito
vulnerável e a gente busca, de alguma forma, um lugar que seja um pouco, que nos traga um pouco mais de proteção para a gente poder entender melhor os nossos processos e para a gente poder ajustar as coisas que estão aqui dentro. E também me lembrou uma frase, se eu não me engano, é do Freud, que ele fala que a voz do inconsciente não cala até ela ser ouvida. Eu não sei se é do Freud ou é do Jung, meu Deus. Eu gerando a briga do século. Enfim, continuando. Desculpem junguianos ou galera aí que estuda psicanálise ou psicologia analítica. Mas continuando. Me lembrou muito isso, porque é meio que isso, sabe? Tipo, que até o momento, eu sei que não tem um paralelo tão grande entre isso do artista, isso da metamorfose e isso da frase, mas na minha cabeça tem, porque enquanto você não parar aquilo ali, aquele desconforto que você tá tendo, aquele pensamento que você tá tendo pra ruminar ele e, tipo, tentar fazer com que ele faça sentido pra você, tentar atender ele, você vai ficar sentindo muitas dores, entende? Até o momento que você possa processar isso tudo. Você vai sentir muitas dores psiquicamente, porém é, é muito válido a gente relembrar que as dores, no caso psíquicas, elas também são sentidas pelo nosso corpo todo, entende? Tipo, quando a gente tá com algum sofrimento, não é só, tipo, um sofrimento psicológico, a gente sente no corpo também, a gente tem sintomas no corpo. E aí, continuando sobre isso, que eu achei muito bonito, velho. Esse vídeo é muito bonito, vocês têm que ver. Se alguém tiver interesse em ver, é só me mandar uma mensagem ou. Ah, eu já sei, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver algum interesse em ver, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição. E aí, velho, tem uma parte que ela fala que depois que ela tá lá no casulo e ela vai sair, ela ainda demora pra assimilar tudo que tá acontecendo, porque além de tudo ter sido novo, e daquele processo da dor que a lagarta sentiu para se transformar em borboleta, ela ainda tem que se acostumar com o corpo dela, o novo corpo que ela tem. Então ela tem que se acostumar com tudo de novo, sabe? Com aprender a andar, aprender a voar, aprender a fazer tudo. Então, meio que passar por uma metamorfose é passar também por uma morte. Você acha que vai morrer. Então, é aquele processo de onde você tá perdido, onde você acha que, tipo assim, as coisas não tem como funcionar mais e, tipo, de repente acontece uma grande mudança e você tem que se acostumar com isso. E isso tudo é muito doloroso, né? Mas é muito importante ressaltar que apesar de toda essa dor, e ela não é uma coisa que é escolhida por nós, mas sim uma necessidade, a metamorfose. Não sei se eu falei isso já, mas de novo, ela é uma necessidade, nos transforma e não, tipo assim, nos faz, mesmo que a gente não queira, virar uma outra coisa. A gente precisa deixar uma versão antiga de lado e aprender a lidar com essa nova realidade. E é só assim que a gente pode ter realmente asas para poder voar. E aí a borboleta, nos primeiros dias, né, da metamorfose, ela ainda tá ali com muito medo, tipo, de viver, ela ainda não sabe como é que ela vai lidar, né, com com aquela nova forma. E aí é muito doido, porque eu lembro também da frase da Clarice Lispector, que ela fala: depois do medo veio o mundo. Então é realmente isso. Depois que você. Deve dar muito. O processo da metamorfose é muito amedrontador. Eu acho que uma pessoa que escutar isso aqui vai ficar: meu Deus, nunca quero passar por uma metamorfose na minha vida. Né? Quanta dor, quanto sofrimento. Pelo menos quando eu vi o vídeo, eu fiquei meio assim. Mas é um pouco disso, sabe? A gente estar exposto às coisas e a gente testar novas coisas e. Quer dizer, não é como se a gente fizesse isso de novo, de forma consciente, mas a vida nos põe à prova e nos mostra que lá na frente vai sim ter algo melhor. Então o que resta é isso, sabe? Acreditar nesse algo melhor, porque é tudo isso que resta para essa coitada dessa borboleta, no caso para a lagarta que vai se transformar em borboleta. E é tudo isso que ela tem. E uma coisa que me fez ver de uma forma diferente também o livro da Metamorfose é, se você já leu,
Você vai pegar muito bem o que eu tô falando aqui, mas se você não leu A Metamorfose do Franz Kafka, é basicamente um livro, basicamente eu tentando resumir da forma mais medíocre possível essa obra-prima, mas ele vai tratar de um cara, o Gregor Samsa, que ele de repente acorda no corpo de um besouro, tipo assim, numa manhã qualquer. E aí a vida dele muda completamente, porque ele começa a ser destratado pelos familiares. Por quê? Uma coisa que eu vou ressaltar agora. Ele passa pela essa metamorfose, mas do nada, de uma forma espontânea, né? Ele não escolheu e ele queria continuar seguindo na vida que ele tinha antes, tanto que ele levanta e ele tenta ir para o trabalho e ele tenta fazer as coisas do seu cotidiano, mas ele percebe que o seu corpo não possibilita que ele faça isso tudo, que ele viva da forma que ele estava vivendo anteriormente. E a partir desse corpo, dessa nova realidade, ele vai percebendo camadas que ele antes não percebia. Como o fato de, desculpa quem está assistindo aqui e não leu o livro, mas infelizmente vou ter que dar um spoiler. Ele descobre que ele trabalhava todo santo dia para ajudar a pagar as contas que o pai dele tinha, sendo que o pai dele tinha dinheiro reserva e que o pai dele não necessariamente precisava daquele dinheiro. Ou seja, ele só estava sendo usado pelos familiares dele, estava tendo uma jornada de trabalho exaustiva, porque o chefe dele, ele não faltava nem um dia, e o chefe dele vinha e veio no dia que ele se transformou em besouro e meio que ficou enfurecido porque ele não foi pro trabalho naquele dia, sabe? Então, eu comecei a enxergar a metamorfose como uma forma de, tipo assim, um chamado que, no caso, o Gregor teve, apesar do livro todo você ficar, meu Deus, que desgraça é essa? Coitado do bicho. Ele, tipo assim, ele não sabe lidar com aquilo. E ele tá tentando ser destroçado pela realidade dele o tempo todo. A única pessoa que ainda lida de uma forma melhor com ele é a irmã dele. O resto da família despreza. Ele é menosprezado. Então, é sobre esse espanto que, tipo assim, você está ciente da sua realidade, você tá passando por um processo gera. Eu acho que a metamorfose parou antes de, tipo assim, o Gregor entender o que ele tinha passado e se adaptar a essa nova realidade. Ele ainda tá na fase de medo, tá na fase de negação. E no caso, depois do medo, vem o mundo. Depois da percepção dele sobre toda essa realidade que o cerca e que não pertence mais a ele aparecer, talvez aquele livro não se torne um livro tão aterrorizante quanto que ele já é, né? Enfim, muitos pensamentos que eu tive acerca disso. Eu acho que eu não seria capaz de contemplar todos eles, mas vou citar novamente a frase do Nietzsche que eu citei também no meu vídeo que eu postei no TikTok e no Instagram, que é preciso ter o caos dentro de si para dar a luz a uma estrela dançante. Essa frase é do Nietzsche e ela vai resumir assim basicamente todo o processo que eu entendi da metamorfose, que apesar do sofrimento, apesar do caos, apesar de tudo que parece estar muito horrível, vai gerar algo que vai ser muito melhor e que vai ser muito inesperado também, que vai, tipo assim, ser além de todas as suas expectativas, né? Então, é esse o recado que eu deixo de esperança para nós pessoas que estamos em constante metamorfose, né? E que ela não seja vista dessa forma, que parece que é algo instantâneo, algo que acontece do dia para noite, e sim um grande processo que envolve muitos e muitos e muitos processos. E quem ficou até aqui 14 minutos, meu Deus, eu falando sem parar, meu muito obrigado e eu vejo vocês nos próximos episódios. Quem ficou até aqui, eu quero que vocês comentem no outro. Eu percebi que ninguém ficou, então talvez alguém fique até aqui. Vou perceber através disso. Se você ficou até aqui, comenta uma barata em homenagem ao nosso querido Gregor Samsa, né? E é isso. Um beijo e até os próximos. Tchau, gente.